6h31, estamos de volta com o Manhã no Ar e chegou a hora da nossa entrevista do dia. E a nossa conversa de hoje é sobre hipertensão, o problema que atinge 1 a cada 4 pessoas adultas e é responsável por 40% dos infartos, 80% dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Doença e como o tema Meça Sua Pressão, a Sociedade Brasileira de Hipertensão alerta sobre a necessidade da aferição da pressão sanguínea e também sobre a importância da alimentação saudável, a prática de atividade física e o controle do estresse, ambos fatores de riscos. Para detalhar melhor esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o cardiologista Rizieri Gomes. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Manhã no Ar. Excelente dia. Obrigado, Adriane. Bom dia. Eu já dei alguns números agora de início, né? 40% dos infartos, entre outros problemas que são ocasionados por conta dessa alteração na pressão arterial. Agora, a gente conversava ainda há pouco aqui em off, existem vários outros números que preocupam e que servem de alerta, né, doutor? Sim, Adriane. A hipertensão é uma doença global e que acomete a maioria da população. Cerca de 32% da população brasileira acima de 18 anos são acometidos com a hipertensão. Cerca de 60% dos idosos no Brasil são acometidos com hipertensão. O grande problema da hipertensão é que, na grande maioria dos casos, ela é absolutamente assintomática. Então, a dificuldade de se fazer o diagnóstico está na população fazer uma prevenção. Infelizmente, a gente tem um índice muito baixo de pessoas que buscam a medicina preventiva. O diagnóstico de hipertensão ele pode ser feito no consultório de qualquer especialidade médica. Numa aferição individual, você pode criar um número que alerte a pessoa a buscar uma avaliação mais complexa. Lembrando que não é uma única aferição de pressão que candidata ou diagnostica o paciente como hipertenso, mas que faz com que a pessoa busque uma investigação mais detalhada. Então, apesar desse índice tão grande, por exemplo, 1 a cada 4 pessoas adultas é hipertensa, é provável que mais pessoas sejam justamente por não terem esses sintomas e não fazerem nenhum tipo de acompanhamento médico. Perfeitamente. A gente sempre questiona. Se eu tenho 80% dos que sabem que são hipertensos e não sentem nada, imagina aquelas pessoas que não buscam um acompanhamento regular e estão em casa e nem sabem se são hipertensos ou não. A questão da aferição, foi num posto de saúde, passou mal e ali precisou de atendimento no pronto-socorro, ali se faz uma aferição que pode dar uma alteração da pressão bem alta, ou até para cima ou para baixo, né? Sim. Mas isso não significa que ali esteja o problema, é preciso continuar fazendo esse tipo de acompanhamento. Perfeitamente. Existem diversos indicativos que você deve buscar uma avaliação mais complexa, mas é importante ressaltar também que, mediante algum evento maior, por exemplo, uma discussão, um nervosismo, um estresse, no momento de dor, pós ou durante a atividade física, naturalmente tua pressão vai se elevar. Isso não significa que você seja hipertenso, às vezes é um comportamento fisiológico, natural do teu corpo naquele momento. O problema é que nos pacientes não hipertensos, essas situações duram alguns minutos e logo em seguida a pressão normaliza. Nos pacientes hipertensos, às vezes não diagnosticados, essa situação de hipertensão se perdura, se mantém por um longo período e às vezes a pressão não regride. Então esse é um diferencial. É importante a gente ressaltar que não adianta você, eu acabei de ter uma discussão, um aborrecimento, vou verificar minha pressão, a chance dela estar alta não é pequena. Isso não significa que você é um paciente hipertenso. Quando o paciente se torna uma pessoa hipertensa, quando é que número tem que dar a pressão na hora de fazer a aferição? A diretriz brasileira de hipertensão caracteriza o paciente hipertenso acima de 140/90. Que é o 14/9. 14/9. E existe o pré-hipertenso? Existem alguns com uma faixa, digamos assim, amarela, que a gente começa a acompanhar aquele paciente mais de perto, que é o pré-hipertenso. Então, até 139/89, o paciente é considerado pré-hipertenso. Acima de 12/8, a gente já começa a monitorar aquele paciente mais de perto. Mudança comportamental, de hábito de vida, ou seja, uma alimentação mais controlada, uma dieta pobre em sódio, atividade física regular, se abster ou reduzir significativamente o consumo de álcool, tentar não praticar o hábito de tabagismo. Então, são situações de mudança de hábito de vida que podem minimizar ou tentar tratar de forma não medicamentosa a hipertensão.
A gente evidenciou todas essas características aí que o doutor está falando no uma arte que a gente preparou para você aí de casa e fala sobre algumas coisas que você vai fazendo no seu dia a dia e aí pode desenvolver, portanto, a hipertensão, uma doença que geralmente é adquirida pelos maus hábitos, né? A gente está vendo aí, portanto, o quadro com fatores de risco, que é a questão da alimentação, não praticar atividade física regular, ingerir muito sal, consumir álcool de forma exagerada, tabagismo e se a pessoa tem alguém na família que já tem a doença, principalmente pai e mãe. Se meus pais são hipertensos, naturalmente vou desenvolver a doença ou posso escapar disso? O que é importante, existem algumas diferenças sobre hipertensão essencial, são aqueles pacientes que são geneticamente hipertensos, ou seja, é aquele paciente que tem um hábito de vida muito saudável, dentro do peso e mesmo assim é hipertenso. Isso, infelizmente, ele é genético. Então, o que isso significa? Que a genética não necessariamente vai fazer com que você fique hipertenso, mas quando você tem genética, mais hábitos de vida, mais outros fatores externos que contribuem, a chance é que você venha a desenvolver a hipertensão ao longo da tua vida. Agora, doutor, explicando dentro do nosso organismo, por que a hipertensão é tão grave? Assim, primeiramente porque ela é silenciosa, às vezes o diagnóstico já é muito tardio. O grande problema é que você sobrecarrega a função de vários órgãos, como o coração, como o cérebro, como o rim, como os olhos. Então, às vezes, a pessoa vai no oftalmologista para buscar corrigir um distúrbio oftalmológico e quando ele faz aquele exame do fundo de olho, ele observa já a consequência da hipertensão crônica nos olhos do paciente. Então, a gente está falando de doenças que podem levar à perda da visão. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer o diagnóstico do paciente hipertenso, ele já não está nem no estágio 1. Ele já nem é um hipertenso jovem, ele já é um hipertenso crônico com alterações no músculo cardíaco, por sobrecarga, por esforço excessivo daquele músculo. O coração vai ter mais dificuldade de bombear e distribuir o sangue para o resto do corpo? Numa fase muito avançada da hipertensão, o coração chega a dilatar. Então, ele perde a eficiência, a força de contração. Então, ele tem a dificuldade de bombear. É como se fosse uma bomba mais fraca, gerando cansaço, uma bomba sem falta bateria. de ar. Uma bomba sem bateria. Agora, é possível reverter esse quadro? Uma vez diagnosticado com hipertensão, a pessoa vai ficar com essa doença para sempre ou é possível ter uma cura? A cura da hipertensão, a gente costuma dizer que não existe cura, existe o controle. Agora, quando a hipertensão é secundária a algumas outras doenças, por exemplo, eu tenho a obesidade que torna o paciente, na sua grande maioria, hipertenso. Quando a gente trata, reverte um quadro de obesidade, a gente consegue estabilizar, retornar a pressão arterial. Então, a gente tratou a hipertensão, a gente controlou a hipertensão tratando a obesidade. Então, eu tenho um paciente que é tabagista, etilista crônico de grande quantidade, o consumo de sal excessivo. Esse paciente, quando entra numa rotina muito mais regular, ele pode sim diminuir os níveis tensionais. Mas a hipertensão, ela tem tratamento. A ideia do tratamento medicamentoso é estabilizar aquele quadro para que a pessoa tenha uma vida normal. A partir do diagnóstico, qual é o especialista que trata diretamente a hipertensão? O cardiologista. Ele que vai dar andamento em todo o tratamento, normalmente é medicamentoso? Inicialmente, quando a gente pega um paciente pré-hipertenso ou numa pressão muito limítrofe, você pode tentar nos primeiros 4 a 6 meses a mudança comportamental. O que se rege hoje, por ser uma doença tão prevalente no mundo, é um tratamento cada vez mais precoce para que a gente minimize os danos. Uma vez que o paciente às vezes não segue a risca, o retorno, esse risco do desacompanhamento do paciente é colocar ele para aumentando significativamente o risco de doença cardiovascular. Vamos falar de alguns mitos e verdades? Vamos. Sentir dor na nuca é sinal de hipertensão? A dor de cabeça típica de hipertensão é o peso na nuca. É a mais frequente, é a mais característica da hipertensão. Pode acontecer? Pode acontecer. A questão que é muito falada também sobre hipertensão é de sentir um tremor nos olhos, nas pálpebras. Isso de fato tem alguma relação com a doença? Não, o que acontece na visão é a turvação visual. Isso é miofasciculação, ou seja, é como se fosse um movimento involuntário muscular, geralmente associado com baixa qualidade de sono, com estresse, ansiedade. Estresse da hipertensão? Também é fator de risco, principalmente naquelas pessoas que têm um comportamento mais hiperreativo, são mais explosivas. Criança pode ser hipertensa? Pode ser hipertensa.
Então é importante, o pediatra normalmente faz o acompanhamento dessas pessoas em ambulatório, fazendo já o diagnóstico precoce. Hoje é o dia de combate, né, a essa doença. Vai ter algum tipo de campanha nas unidades de saúde ou em locais públicos para conscientização e principalmente a aferição, né? Eu já fiz várias reportagens em eventos como esse, né, que faz esse tipo de medição em praças, e é muito comum que as pessoas se assustem ali. Muitas pessoas são diagnosticadas ou pelo menos iniciam ali um acompanhamento depois que fazem aquele teste, que é muito simples, muito rápido, indolor, mas que as pessoas deixam para lá e de repente, quando tem uma oportunidade de fazer no meio do seu caminho, a revelação é bem assustadora. Sim, a gente se choca e eventualmente a gente questiona ainda a validade daquela aferição. Acho que está errado, né? Eu nunca tive pressão alta, mas a gente começa a perguntar quando que eu verifiquei a última vez, né? Então, assim, hoje realmente é o Dia Nacional, isso é uma campanha motivada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que se espalha para todas as regionais. Diversos locais hoje, os postos de saúde estão com campanhas de orientação. O próprio site da Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma parte para o público não profissional de saúde. Uma leitura fácil, acessível e de qualidade para informar a população sobre riscos, tratamentos, mudanças de estilo de vida, tanto com dietas, rotina de atividade física, tudo de uma forma muito acessível para que a população tenha acesso. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e bom dia a todos. E olha só, a gente continua falando de saúde, agora de um outro problema de saúde, um dado alarmante. O Brasil é o país com o maior número de pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade. O problema afeta 27% da população, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E se não tratado, pode trazer sérios danos físicos e psicológicos. Os sintomas são sempre os mesmos. Eu sinto muito nervosismo, meu coração acelera bastante e eu sinto muito calafrio. O relato é de uma jovem de 18 anos que prefere não mostrar o rosto. Desde a adolescência, ela convive com uma das doenças que mais crescem no mundo, o transtorno de ansiedade. O problema começou depois que ela sofreu bullying por estar acima do peso. Eu já tentei, às vezes, me suicidar, 2 vezes, por causa do bullying que eu sofria. Então, depois que a minha filha nasceu, eu pensei, nela. Aí eu procurei me tratar, eu mesma. Entendeu? Porque a pior coisa é o preconceito de ser humano. O transtorno de ansiedade é considerado um dos males do mundo moderno. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 33% da população tem o problema. O Brasil é o país com a maior taxa da doença, cerca de 27%. Por aqui, o distúrbio atinge mais de 18 milhões de pessoas. Para essa psicóloga, o problema é bem maior do que se imagina. O transtorno de ansiedade, na verdade, ele surge a partir daquele momento em que você não consegue mais fazer suas atividades de vida diária. Então, realmente, aquela pessoa acaba sendo barrada com essa ansiedade. A sensação é de você estar no meio de uma tempestade, Está tudo assim, com aquele vento, aquela tempestade, móveis voando e você não consegue se centrar. A sala de aula é o local onde os casos de transtorno de ansiedade são mais comuns. Isso acontece porque o aluno vive sob constante necessidade de aprovação. Quando isso não acontece, surgem os danos psicológicos. Estou em desenvolvimento, preciso me afirmar no meu grupo, preciso me afirmar enquanto mulher, enquanto homem, preciso estar mais ou menos certa a respeito da minha vida. Então, esse processo de desenvolvimento acarreta essa importância do que os outros estão pensando de mim. Então, se a partir desse momento eu sofro bullying, isso com certeza vai deixar uma cicatriz ali, que com o tempo, mexendo, a pessoa sofrendo esse bullying, com certeza vai gerar uma ferida muito grande, que seria uma brechinha para o transtorno. Foi por conta de casos como o que mostramos no início dessa reportagem que o Luciano criou há um ano um projeto social que leva atendimento psicológico
a alunos dessa escola pública na Zona Oeste de Manaus. Um projeto onde é formado por uma equipe multiprofissional, com assistentes sociais, psicólogo e fonoaudiólogo. O principal propósito do projeto é fazer com que a gente possa contribuir e amenizar as problemáticas diárias que existem dentro do âmbito escolar, como a depressão, como a violência, as drogas. Então, todo esse é um trabalho que a equipe multiprofissional ela contribui para que isso possa ser realmente amenizado dentro do âmbito escolar. E não são só os alunos que estão sujeitos a apresentar o transtorno de ansiedade. Há 4 anos, a professora Isabelle descobriu que estava com a doença. A carga horária pesada e o diagnóstico de epilepsia foram a porta de entrada para o problema. Isso me levou ao médico e quando o médico perguntou, a senhora é professora? Eu sou, porque isso que você está tendo é uma doença de professor. Uma doença típica do professor. Você tem que procurar um psicólogo, procura um psiquiatra, porque você precisa disso. Senão você vai sofrer muito, porque o seu corpo está reagindo de uma maneira diferente. O maior desafio no início foi aceitar a própria doença. Foi muito difícil engolir isso, foi muito difícil ouvir que você precisa fazer um tratamento psiquiátrico, porque até a gente tem aquela coisa de taxar o tratamento psiquiátrico de coisa de doido. Então, ser chamada de doido, de você ter essa taxação de ser um paciente psiquiátrico é muito difícil. Então, um preconceito. Para a psicóloga, os sintomas do transtorno de ansiedade não podem ser ignorados. E a terapia é sempre a melhor opção. O importante é entender que pessoas que possuem esse transtorno, elas são pessoas altamente normais e que isso tem tratamento. Que você pode estar buscando essa ajuda com aquele corpo maravilhoso da saúde mental. Psiquiatra, psicólogo, entre tantos outros profissionais que também nos ajudam a fazer com que essa pessoa volte a ter uma vida mais sadia, que ela consiga andar com as suas próprias pernas. Hoje, depois de várias consultas e ainda fazendo o acompanhamento psicológico, a professora Isabelle tem nos remédios um aliado contra a doença. Cada dia é diferente. Aprender a lidar com o problema foi a saída para levar uma vida sem sofrimento. Com o tratamento eu consigo ser professora, eu consigo ser filha, eu consigo ser uma cidadã, eu consigo ter uma vida quase normal, porque realmente não é normal a gente ter que tomar 3, 4 comprimidos por dia. Mas eu prefiro tomar esses comprimidos do que viver naquela bolha em que a ansiedade coloca a gente. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: Ministério Público denuncia ex-juiz da infância por abuso. Indiciado por estupro de vulnerável, Rafael Romano é formalmente denunciado à Justiça. Ele nega. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia conversar com o Cleiton Pascarelli. Olá, Cleiton, muito bom dia para você. Bom dia. Acabo de mostrar aqui para o nosso telespectador a capa do Jornal A Crítica, que destaca essa reportagem do Rafael Romano, ex-juiz da infância, que foi denunciado por abuso sexual contra a própria neta. Exatamente. A neta, que hoje tem 15 anos, mas afirmou ao Ministério Público que é abusada desde os 7 anos de idade, quando ela estava prestes a completar 8 anos de idade. A neta disse, inclusive, que só buscou ajuda agora porque, após a separação dos pais dela, ela teve medo de perder a presença da mãe, né, de perder a mãe e ter que voltar a morar com os avós. E aí ela resolveu falar. A mãe é uma advogada, atualmente elas moravam em Fortaleza, no Ceará. A mãe, inclusive, veio para Manaus basicamente por isso. Ela diz, inclusive, que trouxe à tona, né, resolveu dar publicidade a esse caso, que normalmente é levado como segredo de justiça, né, e põe-se até para resguardar a segurança da criança ou da adolescente, põe-se em segredo de justiça. Ela resolveu dar publicidade ao caso
porque entende que o avô, né, o ex-desembargador, é uma ex-autoridade no Estado, muito respeitada, e ela queria justiça, ela quer justiça. Bom, o Ministério Público do Estado do Amazonas, então, apresentou a denúncia contra o ex-desembargador, né, ele está sendo acusado aí de estupro de vulnerável, e ele também está sendo indiciado, já foi indiciado esse mês de abril pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente pelo crime, e enquanto a Polícia Civil corre com a investigação, o Ministério Público apresentou a denúncia à Justiça. Segundo informações obtidas pelo jornal A Crítica, essa denúncia tem provas robustas que apontam, que direcionam para o ex-desembargador Rafael Romano. Você está vendo aí agora na TV A Crítica, e eu narro para você que está ouvindo a gente aqui na Rádio FM o Dia, imagens, né, uma fotografia tirada por um fotógrafo do jornal A Crítica, do dia em que o ex-desembargador foi prestar depoimento no âmbito da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ele nega todas as acusações, ele, os advogados, ele negou tanto a imprensa quanto negou também no âmbito das investigações da Polícia Civil, tem negado bastante, mas a história da neta dele tem detalhes terríveis, inclusive, Adriane. Terríveis, né? Pelo menos até o que eu li é horrível tudo que está ali. Agora, Cleiton, na época que foi feita essa denúncia, a mãe dessa adolescente foi muito questionada, né? Diziam que era algo por conta da separação, uma separação que já aconteceu há 5 anos com o filho do Rafael Romano, e depois disso se especulou muita coisa de lá para cá. Mas a própria delegacia especializada apresentou a denúncia e agora o Ministério Público também. Isso só acontece quando há materialidade, né? Quando há comprovação de que uma denúncia tem provas robustas para dar seguimento do caso na justiça, né? Então, por isso, tudo isso está sendo investigado. Inclusive, Rafael Romano não pode se aproximar da neta, de seus familiares, nem entrar em contato por nenhum tipo de comunicação. A distância mínima estabelecida é de 500 metros. Isso é uma medida protetiva para não atrapalhar o processo de investigação que a gente vai continuar acompanhando. A gente está acompanhando, sim. Agora, mudando de assunto, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o aluguel de viaturas. Por qual motivo, Cleiton? O conselheiro, né, substituto, que está substituindo o conselheiro Júlio Cabral, que é o Alípio, ele entendeu que havia um direcionamento, digamos assim, da licitação. Ele já, inclusive, mandou notificar o chefe da Controladoria Geral de Licitação, né, a Comissão Geral de Licitação, que é o Vitor Fabiano Soares Cipriano, já foi notificado, e ele tem 24 horas para suspender o certame, que ainda está em curso, né, para que não haja nenhum problema até que eles consigam esclarecer isso. O que o Alípio entendeu, né, o conselheiro Alípio Reis Filho, é que havia o direcionamento, ou seja, quando o Conselho, ou o Ministério Público, ou o Tribunal de Contas apontam direcionamento, é porque vem especificado no edital algo que leve a uma única empresa. Inclusive, foi a empresa KL quem entrou, né, com o pedido aí de avaliação, né, contestou o edital desse certame, porque, segundo ela, estava muito fácil para a concorrente dela. Enfim, muitos vícios nesse edital, agora está suspenso até que o governo reavalie essa situação. E vale lembrar aqui para o ouvinte e para o telespectador que quando há esse direcionamento é quando eles colocam algo muito específico, né? Queremos um carro dessa marca, desse tipo, com tal tecnologia, dessa forma e tal. Acaba direcionando muito para que caia numa empresa. Algo que só aquela empresa tem, aí acaba que cai de bandeja no colo, né? Exatamente. Muito obrigada, Cleiton, pela participação. Excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Bom dia para você. Até amanhã. Até lá. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília também concedeu ao ex-secretário de Saúde do Amazonas, Pedro Elias, um habeas corpus parcial. O ex-secretário só poderá deixar a prisão sob o pagamento de fiança de 100 salários mínimos, equivalente a algo em torno de R$ 95 mil. A defesa quer reduzir esse valor. O tribunal já havia concedido habeas corpus parciais para os ex-secretários Evandro Melo e Afonso Lobo, também para o ex-governador José Melo e para a esposa dele, Edilene Oliveira.
todos eles têm que pagar uma fiança aí bem alta, né? Em todo, os secretários é cerca de 95 mil, para o irmão do José Melo e também para José Melo e Edilene é quase 200 mil reais para sair da prisão fechada e para a prisão domiciliar com tornozeleira. Mas até o momento ninguém pagou essa fiança, então todos continuam na cadeia. Agora são 6 horas e 56 minutos. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse exato momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Operação Tribunal do Crime prende suspeito de assassinato. Marco Aurélio de Moraes Pinheiro Júnior, mais conhecido como Júnior Peruano, estava foragido e, segundo a polícia, ele participou da morte de Ronieri Nascimento Rodrigues, que era envolvido com o tráfico de drogas. Ele foi morto porque teria armado para a prisão de um dos integrantes da organização criminosa, na qual o acusado fazia parte. O caso aconteceu em janeiro desse ano. Aprovados a Suzan fazem novo manifesto. Eles pararam a Avenida André Araújo porque, até agora, o governo não cumpriu a promessa de fazer uma nova chamada nesse mês. Desde o fim do concurso, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas fez 7 chamadas. Mas, apesar disso, 2.269 pessoas ainda não foram contratadas. O governo informou que vai chamar os demais, mas somente com base na necessidade das unidades de saúde e na finalização do processo de posse da última convocação feita em fevereiro. Operação Cheia 2018 executa ações de prevenção nas áreas de risco para alagação. O trabalho está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em 15 bairros de Manaus. Além disso, os agentes também chamam a atenção para combate aos roedores, que é muito comum em locais como esses. Os técnicos do Centro de Zoonoses estão distribuindo veneno para que não haja risco de contaminação por leptospirose, doença que é transmitida pela urina dos ratos. E a Superintendência Regional do Trabalho promove no próximo 28 a primeira Corrida do Trabalhador. A largada vai ser no SESI, Clube do Trabalhador. E quem tem os detalhes desse assunto é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. Além da corrida, muitos serviços da ação social também vão estar disponíveis, né? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Isso mesmo, Adriane. Dessa vez, não é só o serviço, mas também a corrida, né, que vai estar juntando e comemorando esse Dia do Trabalhador, que é no dia 1º de maio, né? Normalmente é um feriado. Independente de ser um feriado, essa corrida e esses serviços vão estar disponíveis nesse sábado, dia 28 de abril, no Clube do Trabalhador do SESI, que fica aqui na zona leste da cidade, na Alameda Cosme Ferreira. E para falar um pouquinho sobre esses serviços, a gente tem uma presença ilustre aqui. O próprio Superintendente de Trabalho, Emprego e Renda veio para a gente para falar dessa grande ação que vai acontecer. É o Dr. Gilvan Mota. Bom dia, Dr. Gilvan. Vamos começar falando desses serviços. São serviços realmente voltados para o trabalhador. A gente sempre está falando de ações sociais, mas essa ação específica ela é um pouquinho diferente, né? Porque tem algumas coisas que nem sempre todo mundo tem acesso com muita facilidade nessas outras ações sociais que a gente divulga. Vamos falar dos serviços, Superintendente. Bom dia. Bom dia. Vamos realizar então no sábado, dia 28, um evento comemorativo ao Dia do Trabalho em homenagem ao trabalhador no Clube do Trabalhador do SESI. Vamos ofertar nesse dia mesas redondas de empregabilidade, né? Vamos fazer diversas oficinas para as pessoas aprenderem algum determinado ofício ou profissão. Vamos emitir carteiras de trabalho. Vamos dar entrada na liberação de seguro-desemprego, né? O dia inteiro. Começaremos às 6h30 da manhã e vamos passar o dia lá no Clube do Trabalhador. Aqueles serviços que normalmente a pessoa teria que ir até a superintendência, às vezes tem até que agendar, eles vão estar disponíveis para quem quiser comparecer e participar desse grande dia, dessa comemoração. Sim, é um evento em que nós temos os nossos parceiros, a Secretaria de Trabalho do Estado, a CETRAB, a Secretaria de Trabalho do município, a Centrade e a Federação das Indústrias. E cada um na sua área vai ofertar determinados serviços e muitas mesas redondas, muitos debates, muitas reuniões. Vamos falar sobre a reforma trabalhista. Quer dizer, passaremos o dia inteiro ofertando serviços para o trabalhador. E o interessante, Superintendente, é que esses serviços são todos voltados para essa questão do emprego, né? Tem muita gente ainda desempregada no nosso país, tem gente que não tem a carteira de trabalho. É uma boa oportunidade de conseguir o documento e já começar a dar o primeiro passo, né, para encontrar aí essa vaga no mercado de trabalho. Sem dúvida. E nesse dia também estarão presentes diversos sindicatos, né, membros da indústria. Quer dizer, uma grande possibilidade, de repente, do trabalhador conseguir até uma vaga de emprego lá no evento.
Olha, agora vamos falar da corrida. A corrida também, superintendente, é uma novidade, é uma corrida que está acontecendo aqui na cidade, né? E que vai reunir aí percursos de 10 quilômetros e de 5 quilômetros. Não dá mais tempo para se inscrever, né? Graças a Deus, né? Porque nós lançamos no portal, no site, a corrida, a primeira corrida do trabalhador. Em 2 horas acabaram-se as inscrições, esgotaram-se as inscrições. É uma corrida para 1.500 pessoas nos percursos de 5 e 10 quilômetros, né? Com premiação nas diversas categorias, masculino, feminino, cadeirantes, né? Com prêmios não só troféus, todos serão premiados, todos os participantes receberão uma medalha de participação, mas também prêmios em dinheiro. Mas isso, a corrida, no caso, por exemplo, já começa a fazer essa mobilização, a chamar a atenção para essa grande comemoração a partir de 6h30 da manhã. Não dá tempo de se inscrever e participar, mas dá tempo de assistir, né? Dá tempo de assistir e dá tempo de ir participar dos demais eventos que nós teremos lá. Aulas de dança, capoeira, ginástica. Serão muitos eventos nesse dia destinado e dedicado ao trabalhador. Bom, a gente tem uma corrida começando às 6h30 da manhã, tem os eventos, os atendimentos começando às 8 da manhã. Vai até que horas, superintendente? É o dia todo? É o dia todo. E para prestigiar esse evento, está chegando em Manaus amanhã, 12h20, o ministro do Trabalho, Elton Yomura, que virá a Manaus e estará o dia inteiro conosco lá na Federação das Indústrias, no Clube do Trabalhador. Então você está vendo aí, né, Adriane, que é um evento realmente muito especial, Manaus, muito prestigiado aí com a presença do ministro do Trabalho, e é um evento muito específico, realmente voltado para os empregados, voltado para os trabalhadores, quem quer se inserir na vaga de trabalho, quem está precisando de documento, quem precisa de informação, quem quer saber de lei trabalhista, tudo aquilo que está relacionado ao trabalho, ao emprego e à renda vai estar nesse grande evento. A gente aproveita para chamar todo mundo. Clube do Trabalhador do SESI, corrida a partir de 6h30 e a partir de 8 horas os atendimentos que com certeza devem movimentar bastante essa área da cidade. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pela participação. Até daqui a pouco. E agora não tem uma boa notícia, porque os reflexos da crise ainda são sentidos aqui no Amazonas, tanto que o número de empresas que decretaram falência dobrou no ano passado. Há 10 anos, a Jane largou a vida de desempregada para virar microempreendedora. Abriu essa lanchonete na zona centro-sul da cidade e em pouco tempo viu o negócio crescer. Mas aí veio a crise e por pouco ela não faliu. Sem a crise eu tinha 5 funcionários, né? Depois da crise de 5 eu fui para 1 funcionário, né? E com esse 1 funcionário eu tentei, né, estabilizar com esse 1 funcionário, mas nem que esse 1 funcionário não dava. O que eu fiz? Comecei a trabalhar só, por um bom período. Muitos empreendedores iguais a Jane sentiram os efeitos da crise. Segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas, o número de empresas que fecharam as portas no estado dobrou entre 2016 e 2017. Segundo este analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, isso ocorreu porque a maior parte dos negócios tem característica familiar. Ele tem que fazer muitas coisas dentro da empresa. E no dia a dia eles acabam se envolvendo muito na operação. E por conta disso, por dedicar menos tempo à gestão do negócio, eles acabam encontrando problemas. Para o analista, a primeira medida ao detectar que o negócio está à beira da falência deve ser entrar com um pedido de recuperação judicial. É uma medida que suspende as dívidas até que se possa buscar capacitação para profissionalizar a gestão do empreendimento. Ele precisa conhecer muito bem a estrutura de custos da empresa dele, saber qual é o ponto de equilíbrio da empresa, a lucratividade que ele está aplicando no negócio dele, para ver se é realmente a mesma de mercado, se está acima, se está baixa, se os preços deles estão competitivos. O meu pensamento é assim, eu vou investir numa coisa que eu sei que vai dar certo, uma coisa que eu gosto de trabalhar e depois eu vejo o meu conforto. Você ficar 6 meses no vermelho é muito tempo, ninguém aguenta ficar 6 meses porque acha que é dinheiro perdido, mas se você persistir, você consegue. E atenção, quem solicitou a isenção da taxa de inscrição do Enem já pode conferir se foi contemplado ou não. Quem não concordar com o resultado pode ainda entrar com o recurso até domingo, dia 29 de abril. Esse ano, para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio, os candidatos devem desembolsar R$ 82,00. A repórter Thea Morel tem outros detalhes sobre esse assunto. Olá, Thea, qual é o procedimento para recorrer no caso de não ter tido a taxa de isenção concedida?
Bem, Adriane, esse procedimento ele acontece, né? Ele está disponível para o candidato no próprio site do Enem, no enem.inep.gov.br. Lá você vai entrar com o login, com a sua senha, né? Você que já cadastrou e já fez esse pedido, com certeza já tem aí esse número de administrador. CPF e senha é colocado lá e a partir daí você vai saber, primeiro, se esse seu pedido de isenção ele foi aprovado ou não. Nós tivemos cerca de 500 mil pedidos reprovados, né, pelo Exame Nacional do Ensino Médio, mas muita gente conseguiu também esse pedido, né? No caso, foram mais de 3.318.000 candidatos em todo o Brasil. Se você faz parte desses 500 mil, o que é que você vai fazer? Você vai verificar se você tiver sido reprovado. No site existe a justificativa da sua reprovação, talvez tenha sido a falta de apresentação de algum tipo de documento, algum cálculo que você fez errado, porque você calcula ali com o número de pessoas na casa, a renda per capita da família. Enfim, se você tiver sido reprovado, você tem a oportunidade de entrar com um recurso, né, entrar com uma justificativa e reapresentar algum documento que talvez por algum motivo não tenha sido anexado na página do Enem, na página do INEP. Então, esse prazo para fazer a apresentação desse documento, para apresentar esse recurso, para tentar, né, recorrer mais uma vez dessa decisão e conseguir a isenção da taxa, ele vai até o próximo domingo, dia 29 de abril, até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Aqui em Manaus acaba um pouquinho mais cedo, mas como a gente está falando da internet, esse horário que conta aí para o Ministério da Educação é realmente o horário de Brasília. A gente tem também, lembra também para os candidatos, que quem não tiver conseguido a isenção, as inscrições para o Enem já começam daqui a pouquinho, no dia 7 de maio e vão até o dia 18 de maio. E como você mesmo disse, Adriane, R$ 82,00 a inscrição. R$ 82,00 pesa, né? Então, se você está dentro dos critérios socioeconômicos para conseguir aí essa isenção, é só procurar o quanto antes, né? Para garantir aí essa economia no ano aí que está se aproximando. Na prova do Enem acontece daqui a pouquinho. Muito obrigada, até daqui a pouco. E já a gente volta para falar de oportunidade. A Secretaria Estadual de Educação está com inscrições abertas para o curso de Libras. E a gente mostra ainda estudantes de dança que vão se apresentar nos Estados Unidos. É um instante só, eu volto já.